Bem, o que a gente vai ver hoje é parte de um workshop que eu já fiz com grupos de 15 panificadores por umas 3 vezes, né? E bem reduzido para que a gente atenda aí o prazo que o senhor Antero falou e a gente não exceda de maneira nenhuma aí os 30 minutos, né? Então, eu vou colocar na tela a apresentação e depois eu vou disponibilizá-la também no nosso site, por isso eu procurei deixar na tela aquilo que a gente vai falar hoje, né? Então, vou colocar na tela, dá licença um pouquinho. Vamos lá. Ok. Todo mundo está vendo aí? Está claro para todo mundo? Legal. Nós vamos falar sobre preço, sobre custo, sobre análise de resultado na produção própria das padarias, né? Na verdade, a gente vai resumir bastante para que a gente não exceda o tempo aí, tá legal? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre preço, né? Como é senso comum, quem faz preço é o mercado. Há muito tempo acabou aquela história de que preço era formado pela simples aplicação de um percentual sobre o custo, o tal do markup, né? Então, para ilustrar um pouquinho o que a gente pensa sobre preços, podemos citar a venda de um pão francês de 50 gramas por R$ 1, se o preço da concorrência for de 50 centavos. Claro que a gente pode reunir muitos argumentos aí para explicar um preço que seja o dobro do preço do mercado. A gente poderia até alinhar alguns argumentos, como comprar o pãozinho naquela padaria é uma experiência incrível, a qualidade do pão é muito superior à dos concorrentes. Depois da Covid-19, as medidas de higiene e segurança daquela padaria são inigualavelmente superiores. A padaria mais tradicional do bairro ou da cidade. E muitos outros argumentos que a gente poderia alinhar. Só que tem um pequeno ponto, né? A pergunta é: os consumidores percebem esses valores que a gente está relacionando que justificariam o preço ser o dobro? E também eles estão dispostos a pagar esse dobro do preço do mercado por eles? Essa é a primeira questão que a gente coloca sobre o preço e talvez a mais importante nessa história. Feitas essas considerações sobre o preço, que é tratado com muito mais profundidade na nossa workshop, já realizamos, como falamos, né, para algumas turmas, vale lembrar que o lucro total resulta da multiplicação de dois elementos: o lucro unitário pela quantidade vendida. E a gente sabe que a lei de oferta e procura é inexorável no mercado. Se o meu produto é sensível a aumentos de preço, quando eu aumento o preço, eu reduzo a quantidade vendida. Lógico que tem que haver um equilíbrio aí, né? E quanto mais sensível o produto é a aumentos de preço, mais a quantidade é influenciada por qualquer aumento. A gente não vai detalhar esse assunto e nem vamos falar sobre elasticidade de preços, etc. Nós vamos nos ater ao problema central: como apurar o resultado unitário de cada produto vendido sobre o aspecto de gestão, né? Aspecto para decidir qual é a melhor forma de julgar os nossos preços, né? Então, primeiramente, a gente precisa esclarecer uma confusão que existe sobre qual é a melhor forma de compor o custo de um produto. Essa confusão ela é criada até por uma certa forma pela própria contabilidade, né? Existem as normas contábeis que, para efeito de balanço e para efeito de apuração de imposto de renda, e ainda para proteger os acionistas minoritários, etc., é exigido que o custo de um produto considere todos os custos de produção, tanto os custos fixos como os variáveis. Veja, estou falando do custo de produção, né? Nessa norma contábil, custos comerciais, etc., não entram, porque não valorizam o estoque. Então, vamos examinar, em primeiro lugar, esses dois conceitos, não é? Custo fixo e custo variável. Custo fixo, a gente vai abordar sob o aspecto de gestão. Nós vamos desprezar essas diferenças conceituais entre custo e despesa, estoque, lucros e perdas, que são muito mais
inerentes à contabilidade e não se referem à questão propriamente dita. Sob o ponto de vista de gestão, custo fixo é o custo da capacidade instalada para você produzir e para você produzir. Portanto, esse tipo de custo não varia em função nem do volume de vendas e nem do volume de produção. Ele só se modifica quando a gente aumenta ou a gente reduz a capacidade da empresa de produzir ou de vender, ou de outros fatores como a negociação do valor do aluguel, por exemplo, o que nós fomos obrigados a fazer nessa pandemia em função da queda de vendas, etc. Mas sempre nós estamos falando de capacidade e não de produção. Você pode reduzir o valor do aluguel numa negociação, ou o proprietário não aceitar, mas o seu custo está lá. Né? Por quê? Porque esse custo decorre de uma capacidade fixa, tanto de mão de obra, como do espaço ocupado, como da capacidade dos equipamentos, a capacidade das máquinas e da padaria, independentemente de quanto será produzido ou vendido. Claro que dentro de uma capacidade instalada. Se eu tiver que aumentar a capacidade, vou aumentar os custos fixos. Se eu puder reduzi-la, eu vou reduzir esses custos fixos. Então, a conclusão: custo fixo é todo aquele custo que não varia em função do volume de produção ou em função do volume das minhas vendas. Ele existe em função de uma capacidade instalada e enquanto não mexer nessa capacidade ou não houver uma negociação específica, ele não se move, ele fica fixo lá. Outra consideração muito importante quando a gente fala de custo fixo é que quanto maior o custo fixo, maior é o risco da empresa. Todo mundo sentiu isso nessa crise. Mesmo com as vendas desabando, os custos fixos estavam lá, não se alteraram. Então, nós tivemos que fazer o quê? Intervir sobre esses custos para poder reduzi-lo. Né? Negociamos aluguel, cortamos capacidade de mão de obra, né? Mas o fato é, tivemos evidentes prejuízos para o resultado. Mas outro aspecto do custo fixo, né? Ele pode ser como um iceberg na sua empresa. Por quê? No iceberg a gente só vê aquela ponta de cima, né? Que geralmente é menorzinha, e a gente se assusta quando se depara com o tamanho do bicho. Né? A padaria pode não estar vendo, por exemplo, o total dos seus custos fixos mensais, assim como no iceberg, a gente só vê aquilo que está na superfície. Alguns exemplos de custos fixos que costumam ser lembrados somente na hora da gente ter que pagá-los. Por exemplo, a gente não provisionar mensalmente um dozeavo do 13º salário tem que ser pago em 2 parcelas no fim do ano. Um outro exemplo, as férias. E o terço delas, que é devido ao empregado, também em dozeavos por mês. A gente só se lembra dele, muitas vezes, quando tem que pagá-lo. A multa de 40% de indenização para o empregado que é demitido sem justa causa. A depreciação dos equipamentos, isso é outra coisa que muito pouca gente leva em consideração, né? De fazer uma reserva de um fundo, não é? Para que quando você tiver que substituir máquinas, substituir equipamentos, um veículo que você usa, ou mesmo para reformar a sua casa, você ter um valor já formado, um fundo constituído. E esse fundo você constitui tudo, guardando uma parcelinha cada mês, né, daquilo que você prevê que vai ter que gastar no futuro e que no momento você está poupando. O que é importante nessa noção? É ter claro que se a gente não tiver uma provisão para formar um fundo que cubra essa parte oculta desse iceberg, nós vamos ter surpresa quando os custos ocorrerem. A gente vai se deparar com ele e ou vai ter que botar dinheiro do bolso, ou vai ter que recorrer ao banco, e as duas hipóteses não são completamente desejáveis se elas forem imprevisíveis, né? Imprevistas. Um outro aspecto fundamental quando a gente discute custos são os custos variáveis. Né? Os custos variáveis eles não apresentam o mesmo risco que o custo fixo, porque quando há variação da produção de vendas, eles variam na mesma proporção. Se as vendas reduzem, eu reduzo a produção, reduzo o custo variável. Se aumentam, a gente faz o mesmo percurso no sentido inverso. Claro que o custo variável precisa ser tratado como unha, né?
deve ser constantemente cortado, pois cresce, sem que às vezes a gente se dê conta disso. Então, outra conclusão importante nessa nossa discussão. Se for possível medir exatamente quanto é o gasto de determinado insumo para você produzir e vender um produto, você está diante de um custo variável. Vamos continuar para você sentir o que exatamente eu estou te explicando. Então, o importante é você ter clara essa noção, que se você não tiver nenhuma provisão para formar esse fundo aí, que a gente chama de o iceberg, né, você vai ter surpresa. Né? Então, nós já definimos duas situações: o custo variável e o custo fixo. O variável é aquele que varia em função da produção ou da venda do seu produto. Claro que na contabilidade, aquilo que é comercial é chamado de despesa, mas para nosso efeito aqui, nós não vamos discutir aspectos contábeis. Né? Vamos continuar. Então, uma vez definido que o custo fixo se refere à capacidade de produção ou de vendas e que o custo variável é o custo que varia na mesma proporção do que é produzido ou vendido, a pergunta que cabe em seguida é: o que eu devo considerar quando eu estou calculando o custo de um determinado produto? Né? São duas alternativas: o custo fixo mais o variável ou somente o custo variável. Se a resposta for dada pela contabilidade, a contabilidade vai dizer alternativa A, porque as normas contábeis para fechamento de balanço assim o exigem. Mas nós não estamos fechando o balanço quando nós estamos falando de custo. Não é? Se for a pergunta formulada por um profissional de gestão, a resposta é a alternativa B, só o custo variável. E nós vamos ver por que isso. Para que não haja dúvida sobre como se avaliar a rentabilidade de um produto e se usa a alternativa B, eu vou dar aqui um exemplo numérico bem simplificado para efeito didático, mostrando o que pode acontecer quando não se usa a alternativa correta para verificar a rentabilidade real dos produtos. Ou para você decidir se pode acompanhar o preço da concorrência, né? Ou ainda, se você pode dar um desconto promocional. Eu vejo muita gente falar: eu não posso dar um desconto de 50%. Eu vou mostrar que pode sim. Né? Ou fazer uma venda específica, por exemplo, de uma proposta de compra de alguém que, numa compra única, te propõe comprar um volume elevado, mas que quer te pagar sobre um preço abaixo do preço que você pratica no mercado. Não é? Então, essas são as situações que a gente se depara realmente quando se fala em termos de preço e em termos de custo. Então, a alternativa B é conhecida como margem de contribuição. Né? Ou seja, quando eu considero só os custos variáveis. O conceito e a forma de você apurar a margem de contribuição, ela é muito simples. Margem de contribuição é o quê? Preço de venda menos custo variável. O preço de venda quem faz? É o mercado. Não adianta você querer vender um pãozinho por R$ 10, que você não vai vender. Né? Então, você tem que se ater às condições de mercado. Né? E, lógico, quanto maior a sua concorrência, maior a sua dificuldade de lidar com o preço. Não é? Por isso que a gente costuma dizer o seguinte: você tem dois oceanos para navegar em termos de preço de venda. O Oceano Azul, onde você é sozinho, ou você está no monopólio, né? E o Oceano Vermelho, onde a briga é feia. Para você ganhar um ponto percentual do seu concorrente, você tem que tomar um ponto percentual dele. O mercado é de soma zero. Né? Por quê? Normalmente você está com commodities ou coisas desse tipo. Então, vamos pegar aqui o nosso exemplo. Para apurar o custo cheio, quer dizer, aquele custo que inclui também as despesas, os custos fixos, né, que é chamado normalmente e tecnicamente por sistema de custeio por absorção, a gente vai ratear os custos fixos por uma base que a gente criou aqui, pelas unidades de vendas. Né? Essa história de você ratear esses custos de capacidade sobre o produto, como o Noé estava perguntando, é uma atividade extremamente complexa. Né? Só para vocês terem uma ideia de quanto é complexo você atribuir custo fixo em termos contábeis a um produto, né? Existe uma tese de doutorado a respeito disso, que foi definida pelo Stefan Kennitz, né? Que fala exatamente sobre rateios variáveis, rateios ponderados, enfim, uma série de tipos de rateios. Por quê? Né? Porque esse custo não é do produto.
Esse custo é de capacidade. Então, para você atribuí-lo ao produto, você tem que inventar uma base para você distribuir esse custo. Você pode distribuir por unidade, você pode distribuir pelo material aplicado, você pode distribuir pela mão de obra aplicada, enfim, um sem número de formas para você ratear esse custo fixo sobre o seu produto. Mas tenha em mente que ele não é do seu produto, ele é da sua capacidade de produção ou da sua capacidade de vendas. Então, vamos lá. A nossa empresa só tem dois produtos, o produto X e o produto Z. Tem um custo variável do produto X de R$ 15, do produto Z de R$ 20. O preço de venda desse produto é de R$ 35. E no mês primeiro que nós vamos examinar, ele vendeu 20.000 unidades. O produto Z tem um custo variável de R$ 20, tem um preço de R$ 40 e vendeu 10.000 unidades. E o custo fixo total, aquele iceberg que nós falamos lá, né, na empresa, é de 450 mil. Como a gente falou que vai distribuir proporcionalmente as unidades vendidas, são 30.000 unidades, 450 mil dividido por 30 mil, nos dá R$ 15 por unidade. Ok? Então, nós estamos distribuindo o nosso custo de capacidade, o nosso custo fixo aí, entre o produto X e o produto Z, a R$ 15 por unidade. Então, o produto X, no custo cheio, vai custar R$ 30 e no produto Z, R$ 35. Continuando o nosso exemplo aqui, né? Então, custo cheio. Eu tenho lá produto X, R$ 30 de custo unitário, preço R$ 35, vendo 20.000 unidades, o custo total é R$ 600 mil. A receita é da mesma forma, 35 vezes 20 mil, R$ 700 mil. 700 menos 600 mil me dá R$ 100 mil. O produto Z, com o mesmo raciocínio, R$ 35 de custo unitário cheio, preço unitário 40, quantidade vendida 10 mil, então custo total 35 vezes 10 mil, 350 mil, preço total 40 vezes 10 mil, 400 mil, né? 350 menos 400 me dá um resultado de 50 mil. O resultado final dessa venda seria 150 mil. Agora vamos ver como é que eu faria essa mesma história aí usando os conceitos de margem de contribuição. O conceito de margem de contribuição eu só uso custo unitário. Então, como nós dissemos, no produto X o custo unitário é de 15, o do produto C é de 20, o preço continua o mesmo, 35 e 40, as unidades vendidas as mesmas, 20 mil e 10 mil, e o custo total, 300 mil para o produto X e 200 mil para o custo do produto Z. Vejam que só estamos falando do custo variável. A receita total é a mesma, né? 700 e 400 mil. Só que o resultado agora da venda dos meus produtos, ao invés de 150 mil, passou para 400 e para 200 mil. Então, eu tive uma contribuição marginal da venda dos meus produtos de 600 mil reais contra um custo fixo de 450 mil, eu tive, obviamente, o mesmo resultado de 150 mil. O que mudou aqui? Mudou a forma como eu estou vendo os meus custos. Né? Eu agora estou vendo que para produzir e para vender, eu tenho um resultado de 600 mil, mas eu tenho que pagar 450 mil de custo fixo. Quer dizer, no frigir dos ovos, eu tenho o mesmo resultado de 150 mil, só que com uma visão diferente agora. Eu estou vendo quanto cada produto contribui para pagar esse custo fixo aqui de 450 mil. Isso me dá uma ideia dos produtos que contribuem mais e dos produtos que contribuem menos para pagar meu custo fixo. Veja que essa informação ela passa a ser uma informação importante e não é distorcida. Por quê? Porque eu atribuí ao produto somente o custo que é dele. Então, eu esqueci que existe esse custo variável para efeito dessa demonstração e uso esse custo variável como um totalzão, né, para saber se a margem de contribuição dos produtos que eu vendo está cobrindo meus custos fixos e, ao mesmo tempo, está me permitindo manter um lucro. E lucro também não quer dizer caixa aí, né? Porque nós estamos falando de um resultado econômico, nem tudo você recebeu e nem tudo você pagou. Mas isso ficaria para uma outra discussão que faz parte daquela
daquela curso que eu faço lá com o pessoal, onde a gente também discute fluxo de caixa e outras coisas mais. Então, vamos ficar por aqui. Agora, o que acontece? Né? Muitas vezes, né, você pode se deparar com a seguinte situação. O seu maior comprador do produto X conseguiu um fornecedor com preço muito melhor que o seu e só compraria de você as 10.000 unidades que ele compra se você baixasse o preço para 29. Ora, se você raciocinar da forma como você normalmente raciocina, com o custo cheio, você vai chegar à seguinte conclusão: meu custo é 30, o cara está me oferecendo 29, eu não vou vender para ele. Por quê? Porque eu vou ter prejuízo de R$ 1 por unidade. Né? Veja, essa é uma tremenda distorção que pode acontecer quando você usa esse sistema de custo cheio. Vamos ver o que acontece nessa história. Você perdeu 10.000 unidades do produto X, né? O seu custo unitário, que antes, né, era de 450 dividido por 30.000, agora é 450 dividido por 20.000. Você está vendendo menos. Então, o seu custo fixo unitário aumentou para 22,50 porque você perdeu unidade de vendas. Não é? Então, veja, como é que fica a tua situação agora? Seu produto X custa R$ 37,50, porque são os 15 mais os 22,50, e o seu produto Z, que custava 20, né, passou a R$ 42,50. Logo, como você está vendendo a um preço unitário de R$ 35,00, 10.000 unidades, você está tendo um prejuízo de R$ 2,50, né? 375 mil seu custo total, por uma receita de 350 mil. E no seu custo do produto Z não mudou nada, né? Apenas aumentou seu custo fixo unitário. Por quê? Porque você tem menos unidades vendidas para distribuir o seu custo fixo. Então, o teu resultado, quando você perdeu essas 10.000 unidades, foi um prejuízo de R$ 50.000. Se você estivesse usando o sistema de margem de contribuição, seria a mesma coisa, né? Seria 15,20, o seu custo seria 150 e 200, a sua receita 350 e 400, então o seu resultado total seria de 400 mil. Como você tem 450 mil de custo fixo, você perderia os mesmos 50. Então, veja, para efeito de apuração do seu resultado, o conceito de usar margem de contribuição ou custo cheio, ou, como se chama, custeio por absorção, não muda esse resultado. O que muda é a visão que você vai ter de quanto cada produto seu contribui para justamente amortizar esse custo fixo. Vamos supor que agora você raciocinasse, né, em função de margem de contribuição para estabelecer se você vende ou não determinado produto. Né? Ficou claro para nós que nos demonstrativos anteriores, a perda do volume lá de 10.000 unidades levou a empresa a ter um prejuízo por decidir não vender para o seu maior cliente a um preço inferior ao seu custo cheio. Foi isso que a gente falou. Se ela usasse o conceito de margem de contribuição ao invés do custo cheio, como é que seria o raciocínio? Como é que ficaria essa situação? Primeiro, ela teria aceitado a redução de preços proposta pelo seu maior cliente? Essa é a pergunta. Vamos ver. Então, vamos lá. Produto X, R$ 15,00, né? Vende a R$ 35,00 10.000 unidades, né? 10.000 vezes os 15 dá um custo de 150, 35 vezes 10.000 me dá uma receita de 350, o resultado líquido dos dois, 350 menos 150, 200 mil. Ela atendeu aquele cliente que não vendeu por 39 porque achava que o seu custo, né, por 29 porque achava que o custo era maior, né? Agora ela vendeu para esse cliente, porque ela sabe que o seu custo variável é 15 e a margem de contribuição de 29 para 15 ainda é R$ 14,00 e, portanto, vai contribuir para amortizar aquele custo fixo lá. Não é verdade? Então, ela vende as 10.000 unidades atendendo o cliente que pagou 29, teve um custo de 150 e uma receita bruta de 290. Como é que ficou o total, né, dessa brincadeira aqui? Né? Ela teve um total de receitas de 540 e um custo fixo de 450, que permaneceu o mesmo, não é? E teve um lucro de 90 mil.
Qual é a diferença entre esses dois raciocínios aí? A grande diferença é que, quando eu olho a margem de contribuição, eu sei se aquele produto contribui para amortizar meu custo fixo ou não. Quando eu enfio o custo fixo ali no meio, primeiro, eu não tenho certeza se aquele custo fixo, que é de capacidade e não é do produto, é realmente atribuível àquele produto. E perco a noção, né, da margem que cada produto contribui para amortizar o meu custo fixo. Por isso que o raciocínio de enfiar custo fixo sob qualquer maneira para analisar rentabilidade de produto é errado. Ele distorce o seu raciocínio, ele atrapalha o seu raciocínio. Então, né, qual a conclusão que a gente pode tirar do que a gente viu até agora? Primeiro, o conceito de margem de contribuição abre nossos olhos para ver mais claramente o quanto cada produto contribui para absorver o seu custo fixo, que é o risco da empresa. A gente hoje sabe e sentiu na pele o quanto o custo fixo é nosso risco, não é verdade? 2. Toda vez que eu perco uma venda, o custo fixo pesa mais sobre os produtos restantes e a empresa entra em uma espiral negativa, pois a cada venda perdida por causa do preço, seus produtos ficam mais onerados pelo custo fixo e, se ela continuar com esse raciocínio de custo cheio, vai acabar saindo do mercado. Terceiro, não tem o menor sentido eu ficar fazendo 1000 malabarismos para ratear custo fixo para definir quais os produtos ele pertencem. Qual é a participação do aluguel do imóvel na fabricação de um produto seu? Ou do caixa da padaria? Quanto é que ele custa para fazer o produto? Ele não custa fazer o produto, ele custa para receber. Né? Deixamos essa questão de custo cheio, né, para os contadores e para a contabilidade. Para nós que queremos analisar a rentabilidade dos nossos produtos, nos interessa conhecer margem de contribuição. Bem, espero não ter estourado aí os meus 30 minutos, eu acho que não, né? E ter mostrado para vocês o porquê que é importante a gente realmente usar esse outro conceito e não o conceito que a gente tem de custo cheio, etc., que somos levados a usar isso. Não é? E por que a gente é levado? Porque os próprios contadores nos induzem a isso. Não é? Quer dizer, quando você vai discutir com o contador, ele fala, não, pô, você tem que usar o custo cheio. Por que ele fala isso? Porque isso é uma obrigação contábil. As normas brasileiras de contabilidade e também as normas internacionais de contabilidade exigem que você custeie o estoque pelo custo cheio de produção. E não aceita, por exemplo, que você rateie sobre esse custo para você valorizar estoque os seus custos comerciais. Então, todos os seus balconistas, todo o seu caixa, seu pessoal de limpeza, que também não está ligado à produção, não faria parte desse custo. Então, veja, são animais diferentes. Né? Nós estamos querendo discutir gestão de custo com apropriação contábil de custo. São coisas completamente diferentes. Não sei se eu consegui convencê-los, né, dessa teoria, mas eu posso garantir para vocês, gente, eu fiz consultoria para N empresas. A última que eu fiz foi uma confecção que me dizia: eu estou perdendo o mercado porque eu não consigo competir com o preço dos meus concorrentes. Cada vez eles têm. Eu tenho maior custo e os caras cada vez têm menor preço. Não estou entendendo o que está acontecendo. Quando passou a raciocinar com margem de contribuição, viu que ela podia baixar o preço dela para aumentar o volume de vendas, né, e compensar eventual perda de preço com volume maior de vendas, porque passou a concorrer, passou a competir no mercado. E, de repente, essa empresa que estava indo para a breca mudou completamente seu raciocínio. E posso garantir para vocês que hoje está muito bem, me agradece muito por ter mudado a forma deles raciocinarem sobre custo. E tenho certeza que vocês passarem a ver isso dessa forma, vocês vão raciocinar de forma diferente quando, por exemplo, o seu Papão propôs lá, dá um desconto de 50% no pãozinho. Gente, você acha que com 50% no preço do pãozinho você tem prejuízo? Você tem margem de contribuição negativa? Eu duvido. A margem de contribuição do pãozinho é imensa. Né? Ela, mesmo sendo vendida a um preço menor, ela tem uma margem de contribuição
positiva e ela contribui, né, para você amortizar parte do seu custo fixo. É isso, né?